Muita gente fica me perguntando como que eu faço para elaborar um treinamento. Então eu resolvi gravar esse vídeo com os passos principais, básicos. Obviamente a gente não vai aprofundar para não ficar cansativo, mas à medida que você for seguindo as nossas postagens, você vai vendo que um elemento vai sendo aprofundado em outro vídeo e assim simultaneamente, né? Primeira coisa, gente, vamos pensar que toda vez que a gente tem que elaborar um treinamento, a gente tem que conhecer o nosso público, né? A gente tem que conhecer as necessidades dessa empresa, desses líderes, desse contratante, desses participantes. Então, a primeira coisa que a gente tem a fazer é um belo diagnóstico, um diagnóstico realmente eficiente, profundo, focado, cirúrgico. O que eu recomendo em relação a essa questão, né, do portfólio? Por exemplo, uma empresa vem pra gente e fala: quero contratar um treinamento, Alessandra, para aumentar o espírito de equipe da minha empresa, né, desta área, porque eu vejo que eles, com esse afastamento social, de repente ficaram um pouco mais desmotivados ou estão mais numa zona de conforto. Eu gostaria de aumentar esse espírito de equipe e tudo mais. Ok, né? Essa é uma boa solicitação. Agora, o que está por trás desta questão, né? Como que eu sei de fato o que levar de conteúdo para aumentar esse espírito de equipe se eu só ficar com esta informação? É muito pouco. Então, eu combino com a contratante de termos um momento aí, alguns momentos para aprofundar através de um diagnóstico. Primeiro, marcando, então, fechamos o contrato, né? Marcamos uma reunião onde ela vai falar mais sobre esse contexto, porque muitas vezes isso foi solicitado para a área que nos contratou. Alguém da empresa ou de alguma área da empresa entrou em contato com o RH ou com a área de treinamento e desenvolvimento, solicitou esse treinamento, mas ainda, né, não é diretamente aquela pessoa. Então a gente vai coletar todas as informações que chegaram até esse contratante para começar esse diagnóstico. Depois desta conversa, a gente já começa a definir com quem mais a gente precisa falar e a gente pede para que esse contratante agende para a gente essas outras reuniões de diagnóstico. Minimamente com quem que eu sugiro que você converse para você ter um bom diagnóstico. Primeiro, com o líder da área que você vai treinar. O que este líder está esperando ou o que este líder quer que você desperte, né, neste encontro que você vai ter com esta turma, né, com estes participantes dessa área. Como que esse líder gostaria que estes participantes saíssem de lá? Com que recurso? Qual transformação ele quer gerar? E aí a gente já amplia a nossa percepção e aumenta um pouco mais, né, daquele repertório que a gente não tinha antes. Depois eu também vou solicitar que esta contratante agende algumas reuniões de diagnóstico e dependendo da proporção, ou seja, a quantidade de pessoas, eu posso falar com todo mundo envolvido ou eu posso falar por amostragem. Ou seja, se tiver muita gente, pegar perfis diferentes ou sub-áreas, subfunções diferentes para falar com essas pessoas um a um, para também entender sobre esse tema, o que essas pessoas esperam, o que elas gostariam, o que faria diferença para elas na vida prática e real. Uma outra forma que também é muito legal de fazer são os focus group, né? Que a gente pode falar com todo mundo junto e ao mesmo tempo coletar as diferentes percepções. Uma coisa não anula a outra. Muitas vezes eu gosto de fazer os dois movimentos para poder fazer o diagnóstico. Daí então eu já fico com um repertório muito maior para poder fazer esse treinamento. Segunda coisa muito importante, depois de conhecer o público, todas as necessidades, tanto do contratante, quanto do líder da área, quanto dos participantes. Eu vou entender qual é o tempo disponível que a gente tem, quais são as possibilidades de movimentos que a gente pode fazer, dependendo dos recursos tecnológicos disponíveis ou não. Tudo isso vai ser importante para que eu possa desenhar um bom treinamento. Depois que eu identifiquei, então, esses tempos e movimentos possíveis, daí, então, eu vou começar um pouco de pesquisa. Vou dar uma mergulhadinha em olhar para as pesquisas, referências, coisas que estão mais atuais dentro desse cenário que foi mapeado por mim e que eu possa trazer para surpreender esses participantes e esse contratante. À medida que eu vou fazer a pesquisa, na minha cabeça, muitas vezes, quando eu estou ouvindo, né, o diagnóstico, eu já estou ali elaborando
uma ordem do treinamento dentro do meu mundo cognitivo aqui. Mas eu só vou mexer nele mesmo depois que eu pegar essas referências atuais para me calibrar, né, em relação a essas necessidades, para partir para o desenho do design instrucional, ou seja, da arquitetura de conteúdo. Eu posso utilizar alguns mecanismos, como por exemplo o Canva DI, né, que é um Canva de design instrucional, para começar essa estruturação. Eu posso utilizar outras metodologias para isso, mas eu acredito que o Canva ele é um bom recurso para quem não conhece outras metodologias. O Canva ele é visual, você vai complementando ele de acordo com as informações que você vai coletando e vai conectando uma coisa com a outra de uma forma bem leve. Depois que eu coloquei tudo isso num Canva DI, que são informações estruturais desse conteúdo, né, desse design instrucional aí, e muitas vezes isso tem uma trilha por trás, né? Tem vários encontros, tem vários temas, tem vários tipos de encontros diferentes, uns síncronos, outros assíncronos, agora até voltando um pouco com o presencial. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas, então, quando eu penso no PowerPoint lá, né, no conteúdo, na trilha de cada encontro, vamos pensar no encontro de cada vez, né? Eu vou utilizar uma metodologia que eu mesma fui criando para me ajudar a ser lógica, né? A ser assertiva na hora de passar o conteúdo para esses alunos, né? Para esses participantes. E essa metodologia chama SIG. É uma metodologia onde a gente começa a estruturação do treinamento, sempre trazendo do tema, né, um contexto inicial. Então, a gente abre o treinamento com informações mais globais sobre esse tema, ou seja, afunilando do global para o local, ou seja, comparando essa realidade, por exemplo, do mundo com o que acontece dentro da própria empresa, ainda falando de contexto. Depois eu vou, no treinamento dentro da trilha, apresentar ou discutir ou construir junto com os participantes quais são os impactos que esse tema ou esta questão está trazendo, né, para a realidade deles. E isso é sempre muito rico, porque à medida que as pessoas percebem os impactos, elas falam, opa, como é que a gente vai resolver isso? E aí vem a terceira etapa, que é o H lá das hipóteses, né? Hipóteses de solução, como é que a gente pode lidar com estas questões. Então, no caso, por exemplo, de uma equipe que está ali passando por alguma fase, né, de questões relacionadas à motivação ou qualquer coisa do gênero, na hora de falar das hipóteses, a gente pode escolher a melhor metodologia para a solução dessa questão da motivação e colocar ali como uma hipótese de solução para validar com os participantes se isso faz sentido para eles. E junto com eles construir ações embasadas nessa metodologia ou nesta solução que nós estamos trazendo como uma referência mesmo, né? Por fim, eu levo para o fechamento do treinamento uma parte muito importante, que é de subliminarmente construir junto com os participantes, ou muitas vezes mais diretamente, dependendo do tempo, mostrar para os participantes o que eles ganham com isso, o que eles ganham ou o que eles podem vir a ganhar caso eles implementem essas hipóteses de solução que nós elencamos para lidar com os impactos dentro desse contexto. E aí eu vou partindo para esse fechamento onde eles se apropriam desta solução como boa para eles, sendo assim uma maior chance de verdade eles colocarem isso em prática ao sair. Depois de tudo isso, então a gente tem que pensar na questão da avaliação que a gente vai aplicar, se é uma avaliação de reação, se é uma avaliação de aprendizagem, se é uma avaliação que está relacionada aos indicadores das empresas. E com tudo isso, né, depois de pensar na avaliação, também pensar na gente, né? Como, lembra do começo aqui do nosso exercício? Que a gente falou assim, como elaborar esse treinamento de uma forma bacana? Eu não posso esquecer que para eu fechar com chave de ouro tudo isso, eu preciso conectar as expectativas que o meu cliente tinha quando me contratou, aquela primeira pessoa que entrou em contato comigo, e, obviamente, o líder da área tinham expectativas. Lembra que eu pergunto sempre como eles gostariam que a equipe saísse transformada?
Então, junto, eu tenho que conectar isso com as necessidades do público participante. Durante todo o processo de construção do treinamento, eu preciso verificar onde eu posso fazer essas ligações para que as coisas tenham congruência para as duas partes e que no final do treinamento todo mundo saia com uma sensação de satisfação, de aplicabilidade e de realização na prática de tudo isso para que se tenha melhores resultados. Experimenta aí, depois conta pra gente, tá bom? Até o próximo vídeo.